Bom dia a todos, tudo bom? Como vão? Meu nome é Felipe Camargo, eu trabalho aqui no Irice, sou diretor do Irice e a gente está trazendo um novo formato, um novo programa aqui para vocês. A gente está chamando nossos colunistas da revista Interesse Nacional para falarem um pouco sobre os seus colunas que eles escrevem para vocês na revista e trazer as ideias deles. Então, é um novo programa, é um novo formato e a gente está intitulando ele de Fala Colunista. E hoje aqui eu estou recebendo o Felipe Tirado, Felipe Guimarães Tirado ou é Tirado Guimarães? Cara, Guimarães assiste tirado, cara. Como é que chama o programa? Você não me falou isso antes, não. Pois é, Fala Colunista. Muito bom, cara. Mandou bem. Parabéns pelo formato também, e pelos outros formatos que você tem feito. Então, nossa, você está de parabéns mesmo, Felipe. A gente está tentando aqui criar um pouquinho, criar um pouco mais de conteúdo para o pessoal de casa, para o pessoal de casa acompanhar um pouco mais a revista, né? Trazê-los para dentro dessa discussão que a gente está tendo todo dia aqui no Interesse Nacional, lendo os textos e conversando. A gente já conversou algumas vezes, e trazer essas pessoas para um pouco mais para dentro aqui do nosso dia a dia. Mas, então, o Felipe publicou um texto há pouco tempo atrás, aqui na nossa revista, e eu queria um pouco que você comentasse o seu texto, falasse sobre o seu texto, e o que te levou a escrever o texto. Eu sei que tem um momento específico do Brasil e tal, mas o que você acha do seu texto e por que o texto? Não, perfeito. É, eu acho que você pegou no ponto principal, é o contexto pelo qual a gente está passando. Os textos foram escritos, são dois textos, na realidade, né? Eles foram escritos originalmente para o The Conversation, que pediu uma perspectiva mais ampla e uma perspectiva de um especialista nesses temas sobre o contexto que a gente está vivendo, especificamente, claro, o julgamento pela tentativa de golpe de Estado que está ocorrendo no STF. Então, o primeiro texto ele foi publicado em fevereiro, quando houve a denúncia da PGR, que denunciou 34 indivíduos por estarem associados a essa tentativa de golpe de Estado em núcleos diferentes. A gente pode falar disso mais para frente. E o segundo texto ele foi publicado recentemente, agora, dia 26 de março, e ele fala do julgamento que aceitou a denúncia contra o primeiro núcleo, que é o núcleo central, né, que a PGR chama, com base na investigação da Polícia Federal, de núcleo central da tentativa do golpe. Então, e aí os dois textos foram republicados, uma versão mais longa de opinião foi publicada no Interesse Nacional, que eu já escrevo Interesse Nacional tem mais de 2 anos, estou um tempinho sem escrever frequentemente, mas pretendo voltar logo que possível. E o outro texto ele foi republicado também pelo Interesse Nacional e pelo The Conversation UK, mostrando como que foi o julgamento, né, os 2 dias de julgamento que aceitaram a denúncia. Então, assim, o que eu tentei fazer foi dar uma ideia geral do que estava ocorrendo, falar de forma, não entrar em especificidades, mas falar de forma ampla o que estava ocorrendo para mais como um texto informativo. O texto do Interesse Nacional tem mais opinião. Eu acabei inserindo a versão completa que eu tinha feito anteriormente e faz uns outros paralelos que eu acho que devem ser feitos, mas a base deles é explicar de forma acessível o que está ocorrendo para o leitor que não é um especialista acompanhar também ou tentar entender melhor, aquela pessoa que tem interesse, né, um interesse nacional, digamos assim, que tem interesse em compreender o que está acontecendo, como é que o processo ocorre, o que foi a investigação, o que foi a denúncia, como é que são os procedimentos judiciais agora, dá essa base, assim, pelo menos uma introdução sobre esses temas para esse leitor.
Perfeito. E você não quer dar uma ideia para a gente aqui, falar um pouquinho sobre os processos, por que que, desde lá, por que que não passou por outros níveis do judiciário, por que que foi direto para o STF, e do seu texto mesmo, quais são os passo a passo do processo legislativo que a gente vai enfrentar daqui para frente, porque vai ser uma coisa que vai sair na televisão o tempo todo. E Sim, saber os sim. próximos os passos anteriores, os próximos passos, é uma forma da gente saber o que esperar que vai vir na Perfeito. televisão. Eu concordo plenamente. Felipe, assim, é, é isso. Vamos começar da conexão. O que que houve, tentando explicar de forma mais acessível, é que já havia uma série de processos correndo no STF que levaram esse processo também, essa investigação, a ser conduzida pelo STF. Então, o que ocorreu foi isso, assim, também é possível falar nos envolvidos. Então, assim, esse processo por tema, pela razão que estava sendo, o que estava sendo investigado, eles foram levados para o STF. Além disso, dá para falar no fato de que, à época, né, que esses processos iniciais foram levados, o presidente Jair Bolsonaro era presidente. Então, lá é o foro adequado, assim, lá é o local adequado para discutir isso, é o que tem sido argumentado, e com base nessas conexões. Então, assim, por isso que não foi desde a primeira instância, assim, poderia ter sido investigado desde a primeira instância se fosse um contexto diferente, mas como já havia uma série de investigações e processos judiciais já instituídos, instaurados no STF, aí esses processos, eles como se puxassem, chamassem essa investigação mais recente para a jurisdição, para análise no Supremo também. Certo. E, bom, agora sobre a investigação. Perfeito. Isso é um ponto muito interessante, que é o E a seguinte, investigação, no fim, é o que importa, né? sim, Porque não adianta nada você ter a acusação se a investigação é fraca e não sim, tem os meios necessários para você efetivamente chegar ao, ao resultado, né? sim, eu descobri o que ocorreu, né, de fato. Então, assim, o interessante para mim da investigação é o seguinte, é uma investigação robusta, consistente, que tem sido feita já há, enfim, né, mais de 2 anos agora. E o que ocorre é que a gente não tem acesso a tudo. Então, na denúncia, ou pela mídia, a gente teve acesso a algumas informações acerca dessa investigação que já demonstram essa robustez. E aí a gente tem informação de delações. Então, assim, a delação do Mauro Cid, ela é uma delação. Tem várias outras delações. Tem delações que não foram nem é, utilizadas, né? Do Gonçalves Dias, por exemplo. Eu acho que a delação dele não foi utilizada porque houve algumas inconsistências. Mas a do Mauro Cid parece ser bem consistente. Acho que foram 9 sessões diferentes, então ele conseguiu dar uma ideia geral e passar muitas informações necessárias para o desenvolvimento do resto da investigação, mas também a gente tem evidências coletadas em celulares dos envolvidos, em computadores, a gente tem, por exemplo, o relatório, né, aquele pronunciamento do golpe também, que recentemente, eu acho que semana passada, o Bolsonaro até afirmou que ele teve acesso a esse documento. Então, assim, pelo que a gente já viu até agora, nesse primeiro momento, a gente tem uma série de evidências que apontam para o que foi, né, tanto que virou denúncia e, posteriormente, a denúncia foi aceita, né? Então,
Eu acho que esse ponto da investigação é um ponto interessante agora, nessa próxima fase, depois que a denúncia foi aceita, a gente vai começar a ver mais o que tem de informação, o que a Polícia Federal já tem de informação, que agora que começa a produção de provas, né? Então, agora que de fato começa, as provas começam a ser analisadas pelo sistema judicial, pelo STF. E aí, Sim, além disso, a gente vai ter outras evidências que vão ser desenvolvidas, que vão ser analisadas, né, durante essas fases agora do processo. Então, a gente vai ter, por exemplo, testemunha, colheita de depoimento de testemunha, oportunidade dos acusados falarem também. Então, eu acho que, assim, agora que a gente vai ver a extensão do que de tudo que a está acima do informação. iceberg, né? Acima, Perfeito. abaixo. Exato, exato, que está ali ainda. E o negócio é esse, assim, eu acho que é interessante porque foi uma imensidão de pessoas que produziu isso, assim. É, Eu, no meu doutorado, eu entrevisto juízes e procuradores federais. E aí, na época que eu estava entrevistando alguns deles, eles estavam participando também ajudando, né, a PGR à época, a colher depoimentos dos que foram isso. presos durante o 8 de janeiro, a processar esses indivíduos, ou seja, estavam auxiliando nas investigações. Então, assim, e centenas de membros do MPF. Então, é muita gente envolvida, assim, além dos agentes da Polícia Federal, tem o Ministério Público Federal, tem a PGR, para o desenvolvimento, né, para que essa investigação fosse, de fato, desenvolvida e chegasse onde chegou. Perfeito. E agora que a gente vai começar a entender melhor o que tem, assim, além do básico, né, do central que a Além gente... do que você está vendo agora. Sim, perfeito. Uma das coisas que tem sido muito levantadas, eu acho que eu vou até te pegar de surpresa, porque eu não te falei essa. O, é o fato exatamente de as provas não estarem sendo todas dadas à defesa dos acusados em tempo hábil para elas serem analisadas e colocadas em corte. Sim, E sim. isso me junta aqui. Eu estou pensando muito no tempo, tá? Perfeito. Não, no tempo no tempo do processo. Então, Peço. Aham. me parece que o STF quer fazer esse processo ser relativamente rápido, Cara, isso é muito interessante, no, cara. no sentido de que isso atrapalharia de alguma forma a política nacional. Cara, o negócio é o seguinte, assim, eu já até... vamos, vamos por partes. Primeiro, sobre as evidências. Assim, apesar de alguns advogados terem falado que não tiveram tempo hábil para analisar as evidências, isso parece ser uma afirmação, uma declaração mais política do que jurídica, porque foi o tempo do Código de Processo. Penal. Então, assim, exato, eles tiveram o tempo regulamentar. Além Só não deram disso, o extra. o extra não teve, mas esse que é o negócio. O negócio talvez isso aí esteja mais relacionado à forma como o sistema judicial atua regularmente do que ao que é legal. A gente Entendi. tem uma série de prazos, a gente tem prazos para o juiz decidir, a gente tem prazos para o juiz despachar. Uhum. Esses prazos são todos prazos processuais. Isso é respeitado e sempre vai ser respeitado porque está na lei. Isso não Mas esse pode é o ser. negócio, não é, entendeu? Então, assim, quando que nem foi agora, ocorre o estranhamento. Ah, Eu não, vi você diz quando não é porque estende. Não, não, digo, assim, o normal é que os prazos legais
Os prazos legais para os advogados normalmente são cumpridos, tem que ser cumpridos. Às vezes pede uma extensão e tal, É. mas os prazos para os juízes tem uma flexibilidade bem grande, assim, e isso é tão comum que o Mairovitch, que, enfim, foi desembargador, agora é colunista do UOL, ele falou do estranhamento que isso gerou nele, e é muito isso, assim, é porque o regular não é isso. O comum não é isso, entendeu? O nosso judiciário é um judiciário tão abarrotado que é, assim, praticamente impossível para o juiz seguir os prazos que são exíguos, alguns deles, Uhum. seguir esses prazos que estão nos códigos de processo. Então, na realidade, essa diferença, né, entre o direito nos livros e o direito na ação, na realidade, o que a gente tem é isso, assim, é um judiciário muito abarrotado, com problemas estruturais antigos, que é, quando tentam fazer alguma reforma, ela, como qualquer, né, atuação humana, ela não gera os resultados esperados. Então, assim, eu acho que esse ponto que você falou, citando os advogados, é mais uma questão da prática do que uma questão do formal. Então, assim, os prazos formais têm sido cumpridos. Uhum. Teve gente que, por muito tempo, ficou, reclamando sobre a demora do processo, mas é uma investigação enorme. Então, assim, eu sou da opinião que o processo não demorou tanto. Eu acho que o Tá ritmo foi dentro do, seguido. tá dentro do padrão. Tá, por uma investigação desse tamanho, com esse tanto de envolvido, com tanto de fato que tem que ser analisado, documentos, nossa, eu acho que assim, aí a investigação seguiu uma velocidade, né, razoável, assim, e aí, nesses, né, quase 2 anos, e aí agora, o que a gente tem é isso, a gente tem a Suprema Corte que, como tem menos casos, que agora, como tem os meios de acesso digitais, né, facilita. Então, assim, eu acho que é complicado falar, sabe, de uma violação da lei. Eu acho que Eu não talvez digo nenhuma violação da lei. Eu queria muito saber, assim, qual é o tempo que você espera que vai levar cada passo? Por exemplo, estamos agora no início de abril, né? Uhum. Você acha que os- a gente vai ver avanços em que momentos? Porque Cara, essa coisa de processo tem isso, né? Ele vai, avança um pouco, vai, recua um pouco, aí fica um pouco parado, aí avança mais um pouco. Então, assim, esses momentos mais técnicos mesmo, quando que, tecnicamente, a gente vai ver mais avanços, como a gente viu agora, da última semana, né? Foi da última uhum. semana, não foi? Foi. Isso, que ele foi Nossa, transformado em réu isso, efetiva. O 26 de Bolsonaro foi março. transformado em réu efetivamente. Sim. Cara, o negócio é esse. Tem coisa que a gente já sabe. Tem coisa que já está. Tem algumas fases que já estão marcadas, assim. Então, a gente sabe, esse foi o primeiro núcleo, que é o núcleo central, que conta com 8 indivíduos, né? Então, Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, Almir Ganier, o Cid, e tem mais dois que não são militares, que são o Anderson Torres e o Ramagem, que agora é deputado. Tá, Então, sim, esses sim. 8, eles são do primeiro núcleo. O próximo núcleo a ser julgado vai ser o núcleo 3, que é o núcleo militar, que é chamado, né, de núcleo militar. Esse vai ser julgado semana que vem, dia 8 e 9 de abril, e Tá. ele é Em integrado por justiça 11 militar ou em justiça no civil? STF, isso tudo no No STF. A STF. Justiça Militar tem outras, Sim, vai mas ter que julgar outras essa coisas. é, Ah, essa é perfeito, minha perfeito. dúvida. Essa é minha Sim, dúvida. Eu vou julgar o militar no STF, sim, mas isso já foi uma questão que já foi esperada, até pelo próprio né? STM, por causa dos atos que foram perpetrados. Uhum. Então, assim, aí de fato foi tudo para o STF. O E o STM está julgando STM, outro o, mundo. o STM tem que liberar para ele ir para o STF, imagino.
Cara, não, não, nesse caso não, assim, o STM Existe só confirmou, assim, chancelou essa trajetória, mas não necessariamente, assim, já estava lá por causa dessa conexão que a gente falou antes, mas o Tá, STM, ele está julgando militares de baixa patente que estavam envolvidos certo. nas ações, então julgou agora um suboficial que estava lá no 8 de janeiro, mas esses militares, que nem os outros militares do Núcleo 1, vão ser julgados pelo STF. E aí, então, como eu estava falando, 8 e 9 a gente vai ver, acho que são 11 militares de alta patente, que era o núcleo responsável pelas ações, por coordenar as ações, ações táticas, aqueles planos que a Os, gente viu de assassinatos, os, de como é coisa. que é? Os kids negros, é isso? Cara, sim, muitos, É exatamente. Eu acho isso. que eles estão sendo, eles foram denunciados por isso, né? O julgamento, né, se aceita a denúncia, vai ser em relação a esses atos, exatamente. E aí Nossa, depois a gente tem. eu lembro dos kids negros, eu lembro daquele episódio do Porta dos Fundos, que são os caras, os generais falando, vamos dar o golpe, selva, tal. Pô, não, vamos fazer um churrasco, No entendeu? Rio de Janeiro, né? É, isso. É, tipo, putz, Porta dos Fundos é muito boa, cara. é Eles muito têm umas bom. tiradas muito boas. Cara. Mas inclusive, tem um podcast que chama Vralcast, que eles estão fazendo, que é engraçadíssimo, assim, com um monte de gente legal. Orlando, Calheiros Hum. fez um episódio muito bom, Gessé fez um episódio muito bom agora. Os caras são muito bons. Mas como eu estava falando, Vamos lá. e aí a gente então sabe o que vai ocorrer, vai ser a análise das denúncias desses indivíduos dia 8 e 9, depois dia 29 e 30 vai ser o núcleo responsável pelo gerenciamento das ações, então você tem o Silvinei Vasquez, você tem alguns outros militares também, o Felipe Martins está nesse núcleo, isso vai ser dia 29 e 30 de abril agora. Então, E a gente aí, vai ter dois momentos, né? Semana que vem, aí fim do mês, isso, e o outro correndo em paralelo, assim, sabe? Então, quando o primeiro núcleo foi aceita a denúncia, quando o primeiro núcleo eles se tornaram réus, todos aqueles estão 80, indo aos vai correndo em poucos. paralelo, exato. A gente tem as datas para os outros, mas aí os procedimentos vão correndo Uhum. em paralelo. Então, assim, aí tem esses dois que eu te falei, tem um já marcado para 6 e 7, para 6 e 7 de maio, que é um núcleo responsável por coordenar as iniciativas de desinformação. Então, aí você tem Ailton Barros, que é um capitão do Exército, você tem alguns outros militares, eu acho que você tem o presidente do Carlos Rocha, né? Que é o presidente do Instituto Voto Legal. Então, dentre outros, né? E o único núcleo que ainda não teve data de julgamento marcada para análise da denúncia é o núcleo acerca do núcleo 5, né? Desdobramentos das informações no âmbito internacional que tem como único integrante o Paulo Figueiredo Filho, que O neto, Neto né, Figueiredo, do Figueiredo, e que exatamente, do está último lá nos Estados ditador, Unidos. que está lá nos Estados Unidos já tem um tempo, É, com uma situação eu nem sei se curiosa ele lá. é, eu não sei se ele é cidadão americano. Eu não tenho Cara, eu certeza. não sei, eu acho que não, assim, porque teve um momento que ele teve problema com a polícia americana, É? o status dele, há algum tempo atrás, acho que era uma investigação referente a uma mediação que ele fez de uns valores do Banco de Brasília para a construção de uma Trump Tower. E Tem essa, depois vale a pena ir dar uma olhada nisso, mas assim, ele não sei chegou como é que é a aí situação. no, ele chegou aí numa hearing lá numa audiência lá nos Estados Unidos e ser conversar com, eu não sei se é senador ou se é deputado, se é Ah, congressman ou se é sim, sim, senator, foram os que deputados, isso, que ele isso. falava que estava tendo um problema nos Estados Unidos, no Sim. Brasil e Ah, que aí os deputados interpelavam ele sobre as questões dos sim. problemas, enfim. É, Mas ele está lá. isso é muito engraçado, porque foi ele, mais um outro defendendo essa tese da ditadura, do cerceamento das É, liberdade de expressão, e aí foi o Fábio Sais Silva, que é professor lá em Oklahoma, brilhante, que falou assim, olha, isso não faz o menor sentido, e ainda mostrou que os caras não acreditavam
ou eram a favor da ditadura que de fato ocorreu em 64 e É, 85. Então, assim, eu acho isso, essa narrativa eu acho ela muito interessante, assim, essas narrativas todas que vêm sendo construídas, eu acho elas muito interessantes. Essa da ditadura, eu acho ela, assim, no mínimo paradoxal, porque você tem uma ditadura na qual os quatro filhos do cara acusado de tentar, réu por tentar um golpe de sim. Estado, são São parlamentares. parlamentares Isso, de algum grau, e de todos os cara. graus, diga-se de passagem, porque Você um é tem vereador, outro é deputado uma pauta estadual, outro é estadual. deputado Não tem, federal e outro é outro, senador. exato, Tipo assim, então você tem isso, você tem o cara, o réu, andando por aí, andando de jet ski, fazendo manifestação, É, ele tá na convocando rua, né? gente para Ele tá tipo solto, ele tá na isso, rua. nunca vi uma ditadura assim, cara. E eu acho essa restrição de liberdade de expressão, assim, incrível também, porque restringir liberdade de expressão com a pessoa falando o dia inteiro na mídia, nossa, eu acho isso assim. Vamos deixar paradoxal ali, ou curioso, assim, porque isso me causa estranhamento, assim, como é que as pessoas não olham para essa situação, e agora, especialmente com o Eduardo lá nos Estados Unidos, elas não olham para essa situação e falam É, assim, ainda gente, tem essa, né? O Eduardo é, saiu daqui, eu até perguntei pro embaixador Rubens Barbosa outro uhum, dia, no Pergunte ao Embaixador, uma questão como essa. O que isso significa para para as relações internacionais do Brasil, para a diplomacia do Brasil com os Estados Unidos? Ele está indo para lá pedir asilo, entendeu? não, O que isso significa? Ele tem realmente esse poder todo? Sabe? Eu não vejo esse poder todo na mão dele. Ele pode ter, é, tá? Não estou falando que não tem. Tem e uma foi curioso relação, também. tal, mas Uhum, foi uma das é. coisas que eu tentei seguir e analisar nessas últimas semanas. Eu acho isso interessantíssimo, assim, teve esse agora durante, né, o Liberation Day, ontem, eles postaram uma foto na frente da Casa Branca. O Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro postaram uma foto que eles tinham conversado com o Trump. A chance disso ter acontecido é nula, porque o cara ficou por conta disso o dia inteiro, desse É, Liberation Day. Então, assim, eu acho que é muito. é, cara, é não, isso, assim, eu acho que O Donald Trump não recebeu a comitiva brasileira que passou 2 semanas lá na Casa Branca para tentar negociar de alguma forma melhores tarifas, digamos assim, melhores impactos, menores, né? Mas melhores impactos. sim, eu E acho que eles não foram recebidos pelo presidente, eles foram recebidos dificilmente. por um adjunto de comércio Sim, e certo. fizeram os pleitos. Os pleitos são muito significativos, mas isso é uma outra história. Se, É, nossa, se a gente talvez entrar nisso, vai embora. Mas fortalece então, essa tese, né, de que o Eduardo Bolsonaro muito dificilmente foi recebido. Bolsonaro ficou lá na Flórida o quê? 3 meses? Não foi visto né, assim, recebido uma vez em Mar-a-Lago ali do lado. Então, eu acho assim, mas eu acho que isso tudo é narrativa usada. Então, se você é, pega essa linha, o que a gente estava falando antes, por exemplo, antes de falar do procedimento, dos próximos passos do processo, acho que só para encerrar esse próximos passos do processo, então, a gente tem já as datas marcadas da maior parte dos núcleos da análise, né, das denúncias, e, no geral, tem uma expectativa, que nem você levantou, de que o processo corra ao longo do ano. Então, assim, isso seguindo o as ideal, previsões legais. E natural. aí eu acho que ano que vem, assim, aí já é uma outra questão, é uma questão política, já vi declarações falando que o preferível seria que não se estendesse para o ano que vem. Mas, assim, declaração assim, sem fundamento, é difícil comentar, assim, sabe? Eu acho que mas é bem possível que vá correr ao longo do ano. E aí, em Uhum. paralelo, e cada vez que uma denúncia for aceita, ela vai entrar também na análise, os mesmos procedimentos, oitivas, audiências, até chegar na decisão final. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, a gente, que nem você falou no início da entrevista, a gente vai ver isso
bastante na TV ainda, sabe? E aí agora voltando para a questão das narrativas, o negócio é esse, assim, qualquer caso de maior impacto no Brasil e no mundo vai ser analisado, analisado, discutido e até manipulado politicamente. Então, assim, você tem a Mãos Limpas lá na Itália, né, 92. A Mãos Limpas, posteriormente, foi utilizada como uma forma de restringir é, a independência dos juízes italianos e gerou uma série de outras consequêncincias. É. Mas é isso, assim, então, a gente sempre vê isso, não é? Especialmente um caso na Suprema Corte envolvendo um ex-presidente, que é um E cara vários que outros políticos, né? Tem vários vários outros. outros políticos, vários partidos É se isso. mexendo em volta É, disso de um não jeito tem como não politizar. a ponto de pedir anistia e É coisas outro que ponto. são é Exato. uma coisa E, muito é, é muito esse forte, negócio da anistia, a né? gente A pensou gente tem isso que semana entender que é muito passada. forte. É, sim, Esse é o ponto. é isso. Quando você chega ao ponto de falar em anistia, é uma coisa muito É. forte. As pessoas não têm muita ideia do que é uma anistia. Cara, o negócio é esse, assim, eu acho que isso Anistia é você outra. faz em tempos de guerra. Mas é isso, assim, tem esse tipo de anistia, mas o Brasil ele é campeão de anistia. Foram assim, no século passado, na era republicana, foram por volta de 48, entrega assim, anistias. É Nossa. muita anistia. Porque o negócio é esse, eu acho que assim, o pessoal fala de o Brasil, país da impunidade, não sei o quê. É uma impunidade claramente seletiva, saca? Tem É, gente que comete crime de menor potencial, ali, tipo, sei lá, um tráfico de droga ali, na época, né, antes da decisão do STF, tinha gente que estava andando com uma quantidade pequena de droga, ou seja, um usuário ali, poderia ser considerado usuário, e era considerado traficante, ficava preso por não sei quantos anos. Então, assim, eu acho que é uma seletividade uma impunidade muito seletiva, saca? Assim, a impunidade, ela afeta alguns setores, que são esses setores é, classicamente contemplados por anistias no Brasil, e outros não. Então, assim, quando você vê, especialmente o Bolsonaro, cara, é um cara que tem, pô, público, tem 40 anos não, praticamente. desde a primeira eleição. Ele foi eleito em Isso, 89, a primeira vez. tipo isso, cara, é quase 40, Tá? Não exatamente. é, Então, assim, ele nossa, tem é 36 literalmente anos. um político profissional. Ele não tem nada de E capitão do exército. Ele ficou lá 3 anos, 4 anos, sei lá. é isso, e você vê um Entendeu? cara, assim, você tem infinitas declarações. Tem uma declaração em 93 falando que a ditadura devia ter matado mais, falando dos erros, É, que devia ter ido atrás da FHC. Então, assim, é um cara que não tem nada. Ou declarações contra direitos humanos, errou o então, target, né? Ele fala que errou o alvo. surreal, cara. Assim, eu acho que. E É, aí, ver um cara desse pedindo anistia, não que esse cara, direitos é uma humanos, reviravolta. é isso, no Diga, mínimo, eu assim, sabe? pensei isso, desculpa, mas É eu isso. pensei isso. Pensa, poxa, o Bolsonaro está pedindo anistia, que coisa de maluco. Pra você Mas ver, cara, assim, falando em anistia eu não tenho, humanitária, falando em eu direitos não estou aqui humanos. para falar nada. Eu não estou aqui com um juízo de valor de nada. Não é a minha opinião Mas é que a gente está curioso, é colocando aqui. curioso. Então o negócio é esse, Mas é assim, uma coisa curiosa, é ah, efetivamente uma coisa no curiosa. mínimo, Olha, a gente está no mínimo. chegando no nosso final aqui. Perfeito. Se você quiser, faz um wrap-up, as últimas ideias que você quer contribuir para o pessoal, que você queira falar, alguma coisa, alguma mensagem que você queira dar, não sei. O Bom, eu espaço é acho livre para que, você. primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma outra conversa para falar de desdobramentos políticos, sociopolíticos. Eu Que a adoraria, gente já falou aqui um pouco, né? Mas são alguns, amplos. é uma Faz infinidade. outro texto, aí eu te chamo de novo. Perfeito. E aí, de recomendação para o pessoal, acho que é acessar o Interesse Nacional. Se quiser ler os textos no Interesse Nacional, no The Conversation também, tem muita gente muito boa falando disso em várias análises das mais diversas. Então, tem gente que fala aspectos políticos internos, aspectos políticos internacionais, que você perguntou, e gente brilhante, assim. Então, eu acho que é importante acessar esse tipo de coisa, especialmente o interesse nacional aí fazendo. Mas, então, isso eu acho que são
esses primeiros pontos. E sobre o caso em si, eu acho importante lembrar o que alguns ministros ressaltaram durante o julgamento. Durante os 2 dias de julgamento, especialmente no segundo dia de julgamento, vários ministros falaram isso. Eu acho que os outros 4, além do relator, falaram disso. Que, é, é, assim, a gente só está podendo ter essa discussão porque deu errado. Sabe, Não, assim, tem estudos não, mas tem estudiosos que sustentam, que argumentam que teria, se tivesse dado certo, teria sido pior do que 64 em vários fatores, assim. Então, eu acho interessante pensar nisso. Eu acho interessante, assim, botar isso tudo em contexto, botar o 8 de janeiro em contexto mais amplo, botar essas manifestações que estão sendo convocadas agora por Bolsonaro e aliados em um contexto mais amplo, botar esse pedido de anistia em um contexto mais amplo também, porque em 79 os militares usaram uma demanda legítima por anistia, fruto de muita luta, para gerar uma anistia que também foi impunidade para eles. Então, assim, eles não foram, apesar do trabalho incansável de organizações sociais, de procuradores, membros, né, do Ministério Público Federal, eles não foram responsabilizados ao longo de 40 anos. E foram vários casos, né? Já tem duas condenações da Corte Interamericana na época. Então, assim, sobre esses casos, sobre a anistia aqui no Brasil. Então, agora que esses casos estão voltando a ser debatidos, eu acho que a gente tem que pensar nesse contexto. A gente tem que pensar em como o que houve, o que ocorreu, que foi agora, né? Todo mundo está falando disso, mas vou falar mais uma vez. Que foi agora reproduzido, ilustrado no filme Ainda Estou Aqui. E é isso, assim, entender isso. Eu acho que se o público entender melhor como a banda toca há décadas, séculos no Brasil, eu acho que fica mais claro de entender o que está ocorrendo agora, assim, sabe? Então, se você pegar o Ainda Estou Aqui, era não é o Rubens Paiva, era um engenheiro civil da elite que sumiu, o cara desapareceu. Então, assim, desapareceu, o que aconteceu? A gente sem não deixar tem, a gente tem vestígio. informação. Cara, é isso, assim, a gente tem informação do que aconteceu com povos indígenas, mais de 8 mil foram mortos no contexto da ditadura, mas a gente não tem, a gente sabe que a ditadura foi o fruto de milícias, grupos de extermínio, mas a gente não tem normalmente, né, a gente não tem uma ideia do que ocorreu, a gente não tem uma ideia de quantas pessoas Efetivamente tiveram suas vidas exato, assim, isso é surreal. A abaladas por gente causa disso. Perfeito. A gente tem os políticos, os presos políticos, né, os presos desaparecidos políticos, que foram reconhecidos e identificados pela Comissão de Mortos e Desaparecidos e pela Comissão Nacional de Verdade, 434, mais os indígenas também, que teve um grupo específico sobre isso. Mas, assim, o geral a gente não sabe. Então, quando a gente vê o que está ocorrendo agora, ver o que o Bolsonaro está falando, ou aliados, e botar no contexto do que ele já falou nos últimos 40 anos, botar no contexto da ditadura que ele apoiava, tentar entender isso nesse contexto, que foi uma coisa que os ministros do Supremo tentaram discutir, debateram, ressaltaram nos dias do julgamento, 25 e 26 de março. Então, assim, se alguém tiver interesse, eu acho que vale até dar assistir, assim, Pegar, o ler e julgamento. ler os autos. Exato. Tem lá os autos. Os autos são Perfeito. longos, tá? Exato, Não eu acho é, que é isso. não é Exato, fácil perfeito. ler aqueles autos. Mas é Eu isso, já eu acho tentei que ler de o alguns ideal, e são longos, mas já que ninguém tem talvez valha tempo a de ler, pena. pelo menos assiste, bota no Também. celular e põe lá. Eu escuto o que esses caras estão falando, porque eles falaram coisas interessantíssimas. Então, assim, ainda que tenha uma pulada na parte processual, na parte no juridiquês, o principal ali, o pano de fundo, eu acho que vale a pena. E é isso, assim, se eu tenho minhas 3 recomendações, é um pedido, né? Vamos fazer outra conversa. Uma recomendação, leia interesse nacional. E a terceira recomendação é botar isso em contexto e tentar entender melhor o que está acontecendo nesse contexto. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. O Felipe Tirado aqui com a gente. Muito obrigado a você que está vendo a gente. Por favor, sigam a gente no Interesse Nacional. Visitem o site Interesse Nacional, que está aqui ó, na minha tela, já aqui fica o dia inteiro aberto na minha tela. E
vai lá, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, a gente publica todos os dias textos para vocês. Estamos trabalhando para publicar mais vídeos, para trazer mais informações, para trazer vocês mais base teórica para discutir isso, que é o que está acontecendo na nossa vida, né? E aqui pelo Interesse Nacional e pelo Irice e pelo CDZem também, que a gente tem o CDZem. A gente agradece muito a participação de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos.